Ah, o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Raul. Conheço a Universidade do Bots, melhor curso online de treinador do Brasil. Raul, bem-vindo ao canal do Paga Pau do Ederjoff, quer dizer, o viciado em lutas. Seguinte, eu tô trazendo muito com o pai do Ederjoff, eu pensei, por que não mais um? E existe até um motivo maior pra eu estar fazendo isso. Eu tô querendo fazer vídeo sobre Fighting Harada. E na realidade eu preciso, como antecessor ao Fighting Harada, fazer esse combate em questão. Katsutoshi Aoki foi um lutador muito importante no momento inicial e talvez a maior decepção do bots de nível mundial nipônico. Ele foi uma virada de chave. Uma virada de chave, uma virada de mesa. Ai, dane-se essas expressões. Pra carreira do Harada, do Masahiko Harada. Eu preciso trazer esse combate. O que acontece? Eu vou fazer um react, vou fazer uma análise, mas antes eu preciso falar sobre Katsutoshi Aoki. Não é um lutador que dispense falar sobre a história. É importante, de uma maneira ou de outra. Seguinte, créditos ao site azenbots.info. 10 fatos você não sabia sobre Aoki. Quando falamos sobre os maiores lutadores japoneses de todos os tempos, Masahiko Harada, o fighting por sinal é uma homenagem a um lutador filipino, e Hiroyuki Hebihara, que também, porra, é outra lenda, foram parte da lista de qualquer pessoa. Eles são duas lendas imemoriais do boxe japonês, e dois homens serão respeitados por qualquer um que saiba sobre o boxe no Japão. Se você não conhece boxe no Japão, você pelo menos escutou Harada. Hebihara é um cara que você tem que localizar um pouco mais a sua contextualização. Um homem que era considerado melhor que a dupla quando todos começaram suas carreiras em 1960. Esquecido é Katsutoshi Aoki. Ele era tão bom que o próprio Harada escreveu Aoki como mais talentoso. E todos esperavam que o trio tivesse sucesso enorme em suas carreiras, sendo apelidados de Showa no Sambakarazu, o trio da era Showa. Seguinte, eu vou até dar uma contextualização maior. E a partir de 25 de dezembro de 1926, foi inaugurado a era Showa no Japão, que durou até 7 de janeiro de 1989. Para vocês entenderem mais, eu recomendo vocês pesquisarem de acordo. Eu só estou dando uma contextualização histórica sobre as eras. Existem muitos lutadores proeminentes na era Showa. Alguns lutadores proeminentes recentes foram nascidos na era Showa, diga-se de passagem, mas a gente diria que são lutadores da era Heisei por conta de sua atividade. Harada e companhia são tanto nascidos como ativos na era Showa. A era posterior, que foi dada a partir de 8 de janeiro de 89 até 2019, era Heisei, que por sinal é a era do Naoya Inoue. A gente pode falar que ele vai ser o imperador da... Ele até certo ponto ele é o imperador da era Heisei e ainda está em atividade. Tem motivos políticos para a era Heisei durado até 2019. De fato, Naoya é nascido na era Heisei. Não é... É um pouco similar aos antecessores que eu estou me referindo, o trio Showa, porque eles ficaram em atividade no período Showa inteiro. O Naoya vai durar um pouco mais que isso. E foi sucedida pela era Reiwa, que 1º de maio de 2019 para frente. Quando a gente fala de lutadores da era Showa, a gente está falando de lutadores. Normalmente a gente vai falar de lutadores de 1950 até 1980. Aí é um período bem grande, mas a gente tem dois reis. A gente tem um rei até mais soberano, que é o Harada, mas Hebihara não tá mal na fita. Algo que teve tantos problemas que é raramente lembrado pelos fãs de luta japoneses
e é considerado uma das maiores decepções do boxe no país. E pelo fator decepção, eu diria que ele é o maior. Ele poderia ter sido campeão mundial, mas bebida e crime estão aí na cola, né? Apesar de um talento excepcional, ele odiava treinar e fazer de tudo para evitar sparring e mínimo esforço. Historiadores de boxe japoneses sugerem que as coisas estavam tão ruins quando não tinha supervisão, ele se cobria com água para convencer que ele tinha suado muito. Essa foi uma grande parte do motivo pelo qual o desempenho no ringue era horroroso. Aoki era um alcoólatra. Ele tinha um verdadeiro problema com bebida. Ele costumava beber nas manhãs das lutas e tinha problema para dormir. Ele misturava álcool com remédio para dormir e às vezes dormia 2 horas por dia. Seu poder o fez receber o apelido de Megaton Punch. Ele realmente é considerado com um punho mais pesado dos seus pares. Por sinal, Harada, ele é um lutador. Aí a gente pode falar numa questão fisiológica, que ele realmente não nasceu com punch. A gente pode falar pela forma como ele luta, que ele luta por volume. Ele não produz cadeia cinemática à torto e à direito. A gente vê que os golpes do Éder Joffre às vezes eram mais extravagantes para produzir uma cadeia cinemática. E Éder Joffre aliava velocidade à força. O Harada não lutava de forma idêntica. A gente pode falar muitos motivos para a gente falar que Harada seria punho de alface, mas não vou entrar nesse mérito. Harada fez muita luta. Eu acho que ele fez mais de 60. Para vocês terem noção, ele tem 4 a 5 nocautes menos do que o Popó. O Harada tem 30 a 40% de nocaute e o Popó tem beirando 80%, mas para ver que ele ainda assim tinha capacidade de nocautear. Ele tinha um nocaute construído ao decorrer do combate. Voltando, Aoki perderia por interrupção para Ebihara e Harada. Ebihara ele perdeu a carreira invicta e Harada foi quando ele era campeão pela OPBF. E Harada era o campeão, era o desafiante número 1 da época, que estava procurando avançar uma luta para disputar o Mundial do Peso Galo. Ele venceu esse combate, ele venceu a disputa e se tornou campeão mundial. A luta entre Aoki e Harada foi apelidada de Batalha do Século no Japão e tinha um público de 11 mil, número muito alto para a época. Embora Aoki não tivesse defendendo OPBF, na verdade foi uma luta sem tiros de 10 rounds, foi vista como eliminatória do Mundial para uma luta contra Éder Joffre. E não é... é considerado, não, de fato foi. De fato era uma disputa que estava valendo uma coisa muito mais importante que qualquer título regional ou continental. Embora sua carreira tenha sido grande decepção, ele conseguiu um desempenho notável, vencendo o nome de Léo Espinosa, Piaurulo e Kenji Yonekura, se tornando campeão peso galo da OPBF 2 vezes, um desafiante ao título mundial, sendo... sei lá contra quem. Eu só sei que ele teve uma luta com o Harada, até onde eu saiba. E o Éder, eu acho que será que ele já disputou contra o Éder antes? Surpreendentemente, ele tinha 19 anos quando conseguiu esse título pela primeira vez, mostrando o quão prodigioso era seu talento. Depois de fazer sua estreia aos 17 anos, em 1960 ele teria 18 1-1, seria 20 combates, com 18 vitórias, 1 derrota e 1 empate, em um ano como lutador profissional. São 20 lutas e 1 ano civil, uma das agendas mais ativas de qualquer boxeador japonês na história. Esse nível de atividade diminuiu, mas ele conseguiu lutar 66 vezes em uma carreira que durou pouco mais 7 anos. E viu se aposentar aos 25, 25 anos. Apesar de um grande beberrão, ele culpa a falta de sorte. Não, com certeza. Não foi o vício em álcool que matou a carreira. Não, foi isso aqui, ó. Porra, não fode. Não acredito que eu li isso, cara. Eu não acredito que eu li isso. Não, foi a falta de sorte, sim, com certeza. Porra, coitadinho. Veio da Coitadolândia. Ocupou sua falta de sorte, não sua aversão aos treinos, como qualquer atleta que se pese, não é o álcool. Foi sorte. Coitado.
Porra, Éder Joffre foi só alguém sortudo, então, né? Desde sua aposentadoria, Aoki foi preso várias vezes por coisas que vão desde agressão, roubo, danos à propriedade, fraude, posse de estimulantes legais. Ele tentou tirar a própria vida uma vez e ele também foi hospitalizado pelo menos uma vez por alcoolismo. Aoki é destaque na repressão Um Galo de Ouro, uma biografia de Éder Joffre, que é o livro que está aqui no topo. Embora não esteja na versão original de 1962, ele está na reimpressão, que é a segunda edição de 1979, onde ele sendo derrubado por Éder Joffre, a imagem da capa. Daí a imagem no topo deste artigo. Fato extra número 1. Aoki falou uma vez se tornar em kickboxing em 1969. Embora... Fato extra 2. Aoki perderia 10 das últimas 12 lutas, incluindo uma derrota para o futuro desafiante mundial Takao Sakurai e futuros campeões mundiais Kuniaki Shibata e Hiroshi Kobayashi. Rumor. Nos últimos 20 anos ou não, as notícias sobre Aoki foram limitadas. E um rumor é que ele tenha falecido por conta de um ataque de um amigo sem teto. Há poucos fatos para apoiar esse rumor, mas acho que seria válido colocar. Aqui não tem um comentário? Pô, que pena, eu queria ver se alguém ia falar alguma coisa. Seguinte, já falei até demais. Eu já dei muito contexto. Isso é bem importante para a história do Harada, porque vai dividir o início da carreira do Harada. É um fato muito importante para a carreira do Harada. Então, foi uma introdução longa, mas necessária. Seguinte, bora começar o react. Bora. Já começa no terceiro round, é aquela história que eu falei sobre aquela luta de nocaute de último round do Éder. Foi a penúltima luta da carreira dele. Infelizmente, quando a gente fala do Antigo Testamento, a gente fala de pouca documentação, muita lost media. Então vamos trabalhar com o que a gente tem. Puxei a arma errada, pensei que eu tava caçando. Olha, qual é, meu? Éder, sem dúvidas, é o cara com calção branco. A forma como ele anda e a guarda tá alta. E tipo, sinto mais natural. Nossa. Cara, o Aoki lutava de uma forma muito bruta. Na merda, na banca. Já dá pra entender o poder de nocaute. Não é só ter o toque da morte. Aqui, o toque da morte não se basta. Ah, na verdade é um highlight. Interessante. Começa a tapar pra frente. Cara, esse... Como é que é? Não, outro tá. Oi? Na verdade eu entendi o que aconteceu. Nesse soco ele derrubou e foi mudado o ângulo. Nesse ponto eu só tô brincando. Eu vi o que aconteceu de primeira. Foi o azar, né? Nem o álcool. Eu acho que a foto da capa foi nesse... Vai o meu. Não acredito. Foi de arrasta pra baixo. Foi aquele momento. Maneiro. Foi maneiro mesmo. Foi melhor do que eu imaginava.
Foi mais legal do que eu imaginava. Cara, é o seguinte, vamos fazer uma análise do highlight, cara. Quem fala comigo no Insta, eu falo no Insta, eu falo no Zap. Eu sou bem aberto quanto a isso, eu odeio analisar highlight. Só que eu vou aceitar o fato quando a gente pega esses contextos de lutas mais antigas. Hoje em dia, com a tecnologia digital, é muito mais fácil se documentar e preservar lutas. Mas quando a gente fala da tecnologia analógica, a barata é outra. Então, eu parto do seguinte princípio. Eu acho que é bem lógico o que eu vou falar, mas se eu sou de respeitar alguém, o cara puxa serviu, mas não é querendo de respeitar ninguém, mas é extremamente fácil você ser um analista de highlight. Analista de highlight, você não precisa entender nada sobre luta. Se você tiver poder de comunicar o que você está vendo, o que você está entendendo, que não necessariamente precisa ser mega contextualizado e mega profundo, você já está analisando o highlight. Você está pegando um momento chave. O momento chave é acontecer alguma coisa tão significativa que todo mundo entendeu. Quando você analisa um highlight, você não está fazendo um trabalho. Você não está fazendo um trabalho técnico muito grande. Eu falo de técnica na questão de conhecimento técnico de combate. Você não faz um trabalho analítico muito grande. Eu acho que analisar highlight é uma porcaria. Eu, por exemplo, eu acho que eu tenho... Se eu tiver uma luta, que eu tenho uma luta completa e um highlight, eu não vou analisar highlight, porque isso é um desperdício de tempo e habilidade. Quando a gente só tem uma luta documentada que tem highlights, aí é uma questão que é necessário usar o único material, fonte. Você pegar o material fonte, pegar um material recortado, não é digno. Quando você analisa lutadores, técnicas de lutadores, é um trabalho, na realidade tem que se admitir, é muito complexo. Você tem que lembrar de muita coisa que tu viu. Você pode fazer de highlight. Tu pega highlight de inúmeras lutas e você tem que construir mudanças e lógica por trás daquelas ações. E você analisar um combate, você tem que ter paciência, muita criticidade. Eu não gosto de analisar highlight, mas na verdade daqui dá pra tirar muita coisa. É porque às vezes os highlights são de lutas bem... Às vezes lutas boas. Pô, essa luta aí foi lutão. Eu vou ver o negócio aqui. Legal, eu não tinha prestado atenção nessa foto anteriormente. Estilo técnico com pegada forte. De fato, ele era um lutador técnico. A gente está falando num nível técnico quase incomparável, mas ele lutava de uma forma muito forte. O Éder, ele tinha uma velocidade extraordinária e tinha uma técnica extraordinária que fazia com que os movimentos fossem muito aproveitados. Aí ele conseguia produzir força sem perder o tempo. Isso é um dilema que a maioria dos lutadores que batem forte, a maioria imensa, não consegue executar. Ele realmente tem uma pegada forte. Eu não vou ficar muito tempo nisso daí. Caraca, eu achava que ele tava com uma roupa do São Paulo Futebol Clube, que ele foi atleta pelo São Paulo, atleta de futebol, e ele tinha muita relação com o time. Só um instante. São Paulo Futebol Clube, Raul. Mas aqui na verdade é calção branco com cinturão da The Ring, nossa. Aqui. E essa luta aconteceu. O Fatih Harada ganhou do Aoki pra disputar. E eu achava que essa luta tinha sido
posterior. Mas aí eu vi, pô, não tem lógica. O Harada não perdeu o título pro Joffrey. Como é que ele ia disputar contra o Joffrey se o Joffrey não lutou mais na categoria e o Harada não disputou? Foi anterior. Caraca, que coisa. A luta foi em 63. Eles lutaram 2 anos depois. Tá, seguinte, eu tô perdendo já muito tempo. Bora começar a análise do combate. Como já foi apontado, o Aoki é o cara com um calção, uma tonalidade mais escura. Eu suponho que a cor original era vermelha. Éder tava quase sempre com um cinturão, quase sempre com um short branco, um calção branco. Cara, Éder é um cara muito interessante de ver. O Aoki, a gente vê que o footworking dele já não é muito pensado, já não é tão pontual. Quando a gente vê o Aoki, tá dando como se fosse um passo de cada vez, tá só andando, só assim, não tá ligando muito. Aí quando a gente vê o Éder Joffrey, a gente vê uma movimentação sempre pensada, sempre alinhada ao box, muito cronometrada. Você não vê, ele tem uma base ligeiramente menor do que o normal, mas ainda assim não é uma base curta. Base curta a gente fala quando o ombro está numa distância igual à distância entre os pés. Você pode até encurtar mais do que isso, mas não é muito prático. Ele lutava em situações normais com uma base um pouco mais curta que o normal. A base normal seria essa, com uma distância razoável, um palmo mais para a distância dos ombros, mais um palmo para cada pé em distância dos ombros. Ele lutava muito próximo. O footworking dele era muito cronometrado, muito esperto, lembrando sempre guarda muito alta. Ele abusava da postura alta e baixa. Aqui é o que se mostrou bem, porra louca. Muito bem violento na hora de bater. Eu quero reduzir um pouco a velocidade. Vai ser esse soco aqui. A gente vê tecnicamente o Aoki, ele não é tão... Ele era um lutador mais sucedido, ele era um lutador mais forte, mas talvez por conta dessa falta de treinamento, até um estilo próprio pessoal, ele não se pautava muito na técnica. A gente pode ver aqui, em vez de ser um direto eficiente, um direto tecnicamente correto, ele puxa, empurra. O soco foi mais ou menos assim. Sério, só vocês vendo o correto, vendo o errado e falando, cara, eu acho que isso tá errado, e dissecando o movimento que tu vê que tá errado. Eu vou ser sincero, eu já vi isso dezenas de vezes, até nos meus próprios vídeos. Fora dos meus próprios vídeos, eu não vou nem entrar no mérito. Não se vale, eu não vou apontar quem faz certo ou errado. Não existe um certo e um errado. Existe um melhor no geral e um que não é muito melhor. O que eu digo é que tem uma coisa que vai ser muito boa numa condição ideal, uma condição certa. Vai ser o melhor soco possível. Às vezes o tecnicamente mais eficiente não vai ser o melhor, mas o tecnicamente eficiente, quando a gente fala de bots, a gente fala do soco mais equilibrado, em vantagem e desvantagem. A gente tem outras formas de socar que não a forma comum do bots. A gente tem no karatê, tem muito soco que vem, em vez da gente na postura alta, que a gente tem toda a cadeia cinemática para fazer o soco, os socos são puxados mais ou menos dessa altura. Seria próximo das axilas.
perto do corpo. Aí o que acontece? Você tem uma cadeia cinemática maior, só que o golpe está mais distante. E não necessariamente ele vai estar sempre alinhado ao local atingido. Nem sempre o soco é na cara em algumas competições de karatê. Mas não estou entrando nesse mérito. A gente fala o soco do Bodes é o melhor em questão de geral. Quando a gente fala em questão, vamos colocar força, essa forma mais dura pode ser mais forte, mas ela perde-se muito tempo. Às vezes a desvantagem dela não compensa. Eu vou ser sincero, eu amo e abraço todas as variações, mas essa é uma das poucas coisas dentro do boxe que eu não gosto, que eu não encontro um monte de justificativa. Mas isso, de verdade, eu nem mal julgo direito, porque na hora do vamos ver, na hora do nervosismo, o que fica é o estilo. O estilo muito baseado no instinto. E não muito no racional, no treinado, na cabeça fria. Sempre vai ter um pouco de nervosismo que tu vai desprender um pouco do que é o tecnicamente correto, tecnicamente normal. E eu vou ser sincero, esse Aoki era de fato um hedonista do cacete. Eu digo que tem lutadores hedonistas, eu não falo que eles são pessoas que buscam prazer a vida toda, essas coisas. Mas hedonista eu falo no sentido de ser um lutador muito instintivo, que luta pelo coração, que luta pela emoção, luta pautado na emoção e não na estratégia. Eu diria que o Aoki é um caso. Só pra recordar essa parte do direto. Sabe por quê? Sim. Não, só dessa forma assim que ele tá socando o Éder. Depois disso nunca mais jogou nada. Vamos abaixar um pouquinho a velocidade. Eu vou pra. Tava em 40%, vou pra 10% da velocidade original. Você ganha de 22 e é de 23. A gente vê. A primeira mão foi uma finta que ele puxou pra arremessar, mas nem foi. Ele puxou. E o que acontece? Você puxa com força. Tem gente que só larga pra frente. Ele não. Ele fez uma coisa diferente, interessante. Ele puxou pra cima. Deixou o corpo fazer todo o trabalho de arremessar o soco. Cara, por um lado, eu acho que a versão mais eficiente do movimento, porque eu já vi pessoa fazer assim. Eu acho que se tu puxa pra cima e usa o movimento dos ombros, das costas, o golpe sai melhor. Muito na merda aqui que deu chute. Cara, até que esse Aoki é um cara bem esperto, um gêniozinho, né? Eita ferro. Inusitado. Ele saltando na hora de socar. Ah, tá muito fudido, Davi. E aqui a gente vê. Era um cara bem intenso, bem empurradeiro. Dá pra entender porque ninguém dava conta dele. Faz essa aí, Davi. Nossa. Não, aqui descascou. De verdade, o Éder se ferrou um pouco. O soco. Eu tô fumando metal e tem uma coisa muito interessante. Esse soco aqui. Esse soco é um soco que eu tava pensando. Eu tava pensando como resposta uns dias atrás. Vamos fazer um pouco de câmera lenta. 40% é legal. O que acontece? Isso seria um cruzado. Eu não falo um cruzado mérito de ir pra baixo. Mas o que acontece? A gente fala. Quando a gente fala de cruzados, a gente tem muitas características que interferem na qualidade, no tipo do cruzado. A gente fala de palma virada para baixo, horizontal. A gente fala com o punho com a palma virada para cima. A gente falaria que é um soco vertical. Existe a distância
que a gente fala uma distância curta seria ângulo em 90 graus em relação ao antebraço com o próprio braço. É o alcance ideal mínimo possível, mas você pode aumentar o alcance aumentando o ângulo. Aí você soca assim. Você pode, na realidade, você pode, o ângulo máximo é 180. Você pode fazer isso. Vai ser um cruzado? Talvez. Mas a gente fala de 90 graus. Eu tava pensando muito recentemente. Não sei porquê eu tava pensando nisso. Normalmente eu tava pensando numa situação bem hipotética. Cara, era quem? Eu não tava pensando pra mim. Era pra ele. Mas que situação eu pensei? O cara que ele vai enfrentar é de longa. Cara, não importa. Não importa. Isso não é um negócio exatamente importante. Mas o... Ai, meu Deus, perdi muito o time. Mas o que acontece? Já pensaram como seria um cruzado se você fizesse uma distância menor do que isso? Porque de verdade você não vai ganhar nada se você fazer um... Por que você não pode diminuir o ângulo? Você não pode diminuir o ângulo. Porque o soco, ele vai ter uma distância muito pequena. E o cotovelo vai sobressair. Na prática vai ser uma cotovelada. Você vai fazer uma cotovelada. Não vale a pena. Se você só... O que eu fiz? Só que aqui no caso seria de encontros. Poderia ser assim. Cara, não vale a pena. O que acontece, você tem como fazer um cruzado uma distância menor. Só que aí que tá a jogada. Você não diminui o ângulo. Você ajeita a postura pro soco ficar mais colado. O cara morreu, matou. O que acontece seria mais ou menos assim. Dá pra tu pegar meu loot? Você aproxima muito. O soco, o cruzado, você não lança colado ao corpo. Você faz força pro soco ficar colado ao corpo, o braço ficar colado ao corpo. Você executa. Num ângulo muito fechado. De verdade, eu tenho até dificuldade pra explicar sem alguém estar na minha frente. Eu reinventei esse soco uns dias atrás. No futuro eu trago melhor formulado. Se ele tivesse feito, o Éder tivesse feito um pouco menos colado, ele fizesse assim, ainda seria um cruzado de curta distância, teria pego. Que ele errou, o cara já ia trocar chumbo. Cara, é pra tu ver e detalhe, eu não falo que o Éder é o único lutador na história que pensou nesse soco, mas eu não lembro de reencontrar. Toda luta que a gente cava, a gente encontra mais ciência com o Éder Joffre. Isso é absurdo. Absurdo. E o que acontece? A gente nota o que ele gosta muito de clinchar e bater. O cara é meio selvagem, cara. Podia ter cortado pro outro lado. Diego Souza, não tocasse. De verdade, eu acho que foi o caso foi, mas não foi tanto o mérito do caso comparado à falha do Diego Souza. O que acontece? Uma coisa que eu notei, uma forma diferente do Éder. Tá, não posso falar que é uma forma diferente, porque a gente não tem todas as lutas do Éder, mas ele tá fazendo um pouco diferente do convencional. Ele tá lutando com golpes mais concentrados, os golpes não tão abertos. Ele vê que com um cara com um punho pesado, tá colocando muita força, ele tem que ser mais objetivo e tem que ser mais eficiente, tem que bater primeiro e melhor. Eu podia ter chegado mais tarde, podia ter feito tanta coisa. O cara se assustou, tava com a guarda alta, entrou. Aí ele socou por cima do braço, pei.
Pera aí. Uma coisa que eu não tinha prestado atenção é o Aoki é canhoto. Aqui agora fica uma situação mais instável. Eu reparei. Zero fodas por isso. É porque eu comecei a estranhar. Pô, Éder tá fazendo todo um esforço para acertar o direto. Precisamente de forma isolada o direto. Nossa. Isso foi um Gazelle Punch Hulk. Dolor absoluto. Ele tava numa distância maneira. Não sei como ela morreu de queda. Ele tava numa distância maneira. Avançou. Pim! Foi no meio dessa queda. Foi no meio dessa queda. Pera aí. Eu vi direito? Caralho, tudo acontece comigo, Davi. Aqui não tá com a dor de intestino, porque eu tivesse matado. Essa foto, esse flash é da luz da foto da capa desse álbum, desse livro. Tanto que ele tava com próximo do joelho no chão. Caraca, que maneiro. Um momento, uma capa histórica do Éder. Morreu aqui, tá? Vamos dizer que o Éder precisou amaciar a carne pro Masahiko faturar o título. Vamos fazer uma suposta fanfic que o Aoki foi destruído e ficou com lesões graves depois dessa luta e o Masahiko só terminou de abater. Ai, ai, viciado em fanfic de luta. Seguinte, gente, esse foi um vídeo que ficou um pouco diferente dos outros. Eu vou ser sincero, eu tô gostando de fazer essas lutas que eu coloco mais contexto, eu coloco mais viagem, mais teoria técnica minha. Já que é um vídeo curto de highlight. Eu vou começar até a pensar em trazer highlight novo, trazer mais essas teorias. Eu acho que é digno, vale a pena. Eu poderia trazer de forma um pouco mais recorrente. E não só ficar preso a lutadores do passado, mas espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu tô com muita vontade de fazer um vídeo de imitando o Éder Joffrey. Eu acho que o Éder Joffrey eu consegui mapear muito do jogo dele nesses últimos vídeos. Porque eu sabia que tinha coisa na luta contra o Joey. Eu não... Eu sentia que tinha coisa faltando. Aí eu pensei, cara, eu acho que tá faltando algumas coisas. Eu tenho certeza que o que acontece? Você pegar um lutador absurdamente mesmo. Eu tô falando um lutador ultra unilateral, sem variação. É muito fácil de você mapear. Quando você pega um lutador muito versátil, que é bom em tudo. A gente pega Éder Joffrey, a gente pega Sugar Ray Robinson, até Muhammad Ali, mas ele não era bom em tudo, mas ele era bom em uma coisa e extraordinário em outra. A gente pega esses lutadores muito versáteis. É muito difícil de mapear. Floyd Mayweather, eu poderia falar isso. Floyd Mayweather, ele mostra 1 milhão de estilos ao decorrer do combate. É muito difícil de mapear. Eu me sinto menos à vontade de tentar fazer de cara um vídeo uma imitação de um cara que eu não tô muito confiante. Pega as minhas imitações. Aliás, Arguello, eu estudei muitas lutas. Eu não tô brincando, eu estudei muitas lutas pra fazer aquele vídeo. Só pra fazer imitação. Eu tinha feito imitação, então pensei, não, vou fazer mais uma imitação. Muhammad Ali, filho, eu faço bots desde 2016, eu tô com 25. Eu garanto que eu assisti
muitas vezes as mais importantes lutas da carreira dele. Tá aqui. Aí estudei mais um pouco. Éder Joffre, eu tô me sentindo um pouco mais à vontade. Eu fiz mais alguém. Sei lá. Tá, eu falei. E é isso, eu acho que eu vou me despedir. Não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar o vídeo. Raul.